O que acontece quando um dos heróis mais antigos da literatura ocidental precisa se transformar no protagonista de um grande filme contemporâneo? Você provavelmente ficou sabendo que Christopher Nolan, um dos diretores mais prestigiados de Hollywood da atualidade e a mente por trás de filmes como Interestelar e Oppenheimer, decidiu adaptar a Odisseia de Homero para o cinema. E desde que esse projeto foi anunciado, uma das maiores curiosidades em torno desse filme era descobrir como que uma história criada há quase 3.000 anos, seria transportada para uma grande produção cinematográfica, feita para um público que talvez nunca tenha lido o poema e que também está acostumado com um tipo de narrativa muito diferente. E além das questões de quais equipamentos usar para filmar, quais atores escolher para interpretar os personagens e quais episódios deveriam entrar no roteiro, os responsáveis por esse filme tiveram um desafio ainda mais importante: como transformar Odisseu em um herói capaz de dialogar com o público atual, sem apagar aquilo que torna esse personagem tão particular na obra de Homero. Porque o Odisseu do poema pertence a um mundo muito diferente do nosso, com outros valores morais, outra relação com a guerra, com os deuses, com o casamento e até com aquilo que significa ser uma pessoa admirável. Por isso, nesse vídeo, em vez de apenas listar as coisas que o Nolan mudou na história, nós vamos pensar em uma pergunta muito mais interessante. O Odisseu do filme ainda é o mesmo herói criado por Homero? Essa pergunta nos permite olhar para as alterações do filme com um pouco mais de cuidado, porque uma adaptação não deve ser julgada somente pela quantidade de cenas que reproduz fielmente a história original. Existem muitas formas de contar e recontar uma história. E a verdade é que muitas vezes os responsáveis precisam encontrar um equilíbrio, entre a fidelidade ao material original e a produção de um filme comercial que vai gerar dinheiro na bilheteria. E além disso, a literatura e o cinema trabalham com recursos diferentes. E uma cena que funciona muito bem em um poema pode precisar ser condensada, reorganizada ou até substituída quando ela passa para a linguagem audiovisual. Então, quando a gente está falando de adaptações de obras longas e antigas para o cinema, é claro que muitas cenas acabam sendo cortadas, muitos detalhes acabam sendo reimaginados e muitas vezes os responsáveis pela adaptação encontram soluções criativas para aproximar o público de ideias e conceitos que poderiam precisar de explicações muito longas. Então, por isso, ao longo deste vídeo, nós vamos comparar algumas das cenas mais importantes do filme com os episódios correspondentes no poema, observando sempre o que se perde, o que se ganha e, mais ainda, que tipo de herói surge a partir dessas escolhas. Antes de entrar nas comparações, eu quero avisar que esse vídeo vai ter spoilers do filme e do livro, então se você quiser deixar para assistir depois de ver o filme, é uma opção também. E eu queria também aproveitar para apresentar essa edição especial da Odisseia, que é uma edição bilíngue, com o texto no original em grego, espelhado com o texto em português, na belíssima tradução de Carlos Alberto Nunes, com muito texto de apoio na introdução e também nas mais de 400 notas de rodapé, com ilustrações lindíssimas. E essa edição foi publicada pelo Clube de Literatura Clássica e é uma edição exclusiva para os nossos assinantes. Então, se você quiser saber como fazer parte do clube e não perder a chance de receber todos os meses na sua casa edições como essa, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e faça parte da comunidade do Clube de Literatura Clássica. Agora sim, vamos começar lembrando quem é o Odisseu em Homero, principalmente se você ainda não tiver lido a Odisseia. O Odisseu é um rei e é também um guerreiro que saiu da sua casa em Ítaca para guerrear em Troia. Essa guerra durou 10 anos e ele demorou mais 10 anos para voltar para sua casa, para conseguir retornar, Ele enfrenta então monstros, tempestades, feiticeiras, deuses, tudo isso durante essa longa viagem. E tudo isso faz parte da história e é o que a gente realmente vê nas adaptações para o cinema, mas isso não explica o que torna o Odisseu diferente de outros heróis gregos. E isso é sim importante para a gente entender realmente a história que está sendo contada, porque essa é a história desse herói específico, O próprio título Odisseia vem do nome Odisseu. E quando a gente olha para o outro livro atribuído a Homero, que é a Ilíada, o herói daquela obra é Aquiles. Então, Aquiles, por exemplo, ele é reconhecido principalmente pela sua força e sua excelência no combate. Então, a sua história vai tratar da fúria, da honra, da glória e das consequências de um homem
que é praticamente imbatível no campo de batalha. Outro exemplo, outro grande herói da Guerra de Troia é Heitor. Heitor já representa uma coragem ligada ao dever, à família e à proteção da cidade. Então ele luta sabendo que Troia pode ser destruída, mas ele permanece porque ele entende que aquele é o papel dele como príncipe, como marido, como pai e defensor do seu povo. Então veja aqui, cada herói grego pode ser entendido a partir de uma qualidade principal, de um tipo de conflito, de uma forma específica de grandeza. No caso de Odisseu, aquilo que o diferencia é a capacidade de improvisar, de enganar, de se disfarçar, de encontrar uma saída quando a força já não resolve o problema. É por isso que a história dele não é construída em torno de uma grande batalha, e sim de uma sucessão de situações em que ele precisa observar, enganar, resistir e adaptar a própria identidade para continuar vivo e conseguir voltar para sua casa. A palavra grega mais associada a essa qualidade é metis, que pode ser entendida como astúcia ou inteligência prática. O Odisseu, então, é um herói que ele segue muitas vezes o arquétipo do trickster na sua história. Se você quiser saber mais sobre esse arquétipo e como ele funciona, a gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal que é muito legal, onde eu mostro vários exemplos de personagens clássicos que são definidos por esse arquétipo e explico como que o personagem com esse arquétipo costuma vencer na vida. E entender esse aspecto como o próprio núcleo do personagem é fundamental para a gente entender esse herói. Logo no início do poema, ele é chamado de herói astucioso. Então, ele tem essa inteligência admirável, mas ele não é um personagem admirável em todos os seus aspectos. Então, ele é um homem, um personagem complexo. O mesmo homem que salva os seus companheiros, criando planos brilhantes, é um homem que coloca esses companheiros em perigo pelo seu orgulho e sua vaidade. O mesmo homem que quer voltar para casa para sua esposa, fica durante longos períodos com outras mulheres. O mesmo rei que sofre pela perda da sua casa, da sua terra, consegue ser extremamente violento com as pessoas da sua terra quando ele tenta recuperar a sua autoridade. E eu estou destacando esses pontos porque quando a gente fala de um público que está acostumado a acompanhar histórias pensadas por um autor ou um roteirista contemporâneo, esse público pode estranhar o modelo de herói que Homero nos apresenta. O herói homérico não foi construído para representar o nosso ideal moderno de pessoa boa, de pessoa virtuosa. Na cultura em que o poema foi formado, um herói era reconhecido por sua grandeza, por sua capacidade de realizar feitos extraordinários, por sua resistência diante do sofrimento e pela fama que ele conquistava. Tem um conceito grego chamado kleos, que a gente poderia traduzir como glória, que ocupa uma posição muito central em todo esse universo do poema. O herói deseja que os seus feitos continuem sendo conhecidos mesmo depois da sua morte. Mas para conquistar esse reconhecimento, ele precisa se expor ao perigo, ele precisa assumir riscos e muitas vezes também colocar a sua honra acima da segurança das outras pessoas. Então a gente tem que ter tudo isso em mente ao tratar de um poema épico. No caso do Odisseu, o leitor percebe que ele está vivendo um conflito, porque ao mesmo tempo em que ele quer ser um guerreiro glorioso e reconhecido, ele também quer muito voltar para casa dele. Só que esses dois resultados às vezes exigem atitudes diferentes. Então ele tem meio que uma escolha a fazer. E a gente acompanha ao longo da história as consequências dessa dificuldade que ele tem em abrir mão do reconhecimento, mesmo quando permanecer anônimo seria a escolha mais segura para ele. O filme de Christopher Nolan escolhe representar um Odisseu um pouco diferente, ou talvez muito diferente. Ele continua sendo um homem inteligente, um homem resistente, capaz de criar estratégias, mas essa não parece ser a sua característica principal, ou pelo menos não parece que ele se enxerga assim. A gente vê alguns dos personagens do filme se referindo a ele como um grande guerreiro, o mais esperto entre todos, mas isso não é mostrado como uma característica que o próprio Odisseu se orgulharia de ter. Então, o Odisseu interpretado pelo Matt Damon é um cara muito mais sério, mais silencioso, mais fechado. É o típico protagonista criado pelo Nolan. Ele parece ser atormentado pelas consequências da Guerra de Troia. E a gente percebe que ele carrega uma culpa pelo que aconteceu durante a invasão de Troia. Ele questiona as decisões que ele tomou. Vendo o filme, parece que se ele pudesse escolher fazer tudo de novo, ele faria diferente.
E com isso, o Nolan acabou mudando o centro do personagem, porque em Homero, Odisseu reconhece a própria inteligência como parte da sua grandeza, e ele quer que os outros também reconheçam isso nele, mesmo quando essa necessidade de afirmar o seu próprio valor acaba trazendo consequências ruins. É uma coisa muito clara no Odisseu de Homero. Mas no filme, essa mesma inteligência já parece estar ligada ao peso das decisões que ele toma durante a guerra, como se aquilo que confirma a condição de herói nele fosse também a origem da sua culpa. O Odisseu de Homero claramente procura preservar a fama que ele conquistou, a glória. Ele é apegado a isso. Ele é um herói. O Odisseu de Nolan parece querer esquecer ou apagar tudo o que ele fez. Então, enquanto um parece consumido pela glória, o outro parece consumido pela vergonha. Essa pode parecer uma mudança sutil, mas é uma mudança bem importante no herói da história. Uma das primeiras diferenças aparece na maneira como o filme apresenta a ida de Odisseu para a Guerra de Troia. Em tradições antigas ligadas ao ciclo troiano, o Odisseu sabia que caso ele fosse participar dessa guerra, ele demoraria muitos anos para voltar para sua casa. E ele queria estar em casa, porque ele tinha acabado de se casar, acabado de ter um filho, ele finalmente ia viver esse sonho da família, né? Então, ele tenta escapar do recrutamento fingindo estar louco. Quando os outros reis vão lá buscá-lo em Ítaca, o Odisseu começa a arar a terra de maneira absurda, como se ele tivesse perdido a razão, porque ele espera que eles vão deixar ele de fora, se eles acharem que ele ficou louco. Mas para testá-lo, os reis colocam o bebê Telêmaco diante do arado, e Odisseu é obrigado a parar a encenação para salvar o seu filho, senão ele teria que machucar o próprio filho. Essa história já revela várias características importantes. Odisseu ama sua família, ele não quer abandonar Ítaca e ele tenta usar a astúcia para evitar uma obrigação. E essa é só uma das mentiras, das trapaças que ele comete durante o poema, tá? Porque são várias. Ele é um homem que claramente coloca a sua sobrevivência acima da lealdade militar. Já no filme, a partida do Odisseu tem uma motivação mais heróica, mais fácil de aceitar para o público de hoje. Odisseu aparece explicando a Penélope que ele precisa ir porque tem esse dever político e também porque ele quer proteger o seu filho das ameaças de Agamenon. Então veja que essa alteração também parece ser só um detalhe pequeno, mas é algo que já começa a reorganizar moralmente o nosso protagonista. Em vez do homem que tenta enganar outros reis para poder ficar em casa, nós temos no filme um pai que vai embora porque ele acredita que a sua família vai correr perigo caso ele se recuse em participar. O filme estabelece desde o início uma motivação que vai aproximar Odisseu do modelo contemporâneo de protagonista responsável. Alguém que aceita uma missão perigosa porque ele acredita estar protegendo as outras pessoas, as pessoas que ele ama. A centralidade da família também é algo que vai atravessar o filme inteiro e vai aparecer com muita força na relação do Odisseu com a Penélope. No poema, o casamento dos dois é importante, mas ele é apresentado dentro dos valores do mundo homérico, que é um mundo onde a fidelidade masculina não funciona da mesma forma que a fidelidade feminina, né? A Penélope precisa preservar a casa, a linhagem e a posição do marido durante 20 anos. E o filme não dá nenhum motivo para o público duvidar da fidelidade do Odisseu. Mas caso você não tenha lido o poema e não saiba, Odisseu mantém relações tanto com a Circe quanto com a Calypso, né? As duas deusas que aparecem. E o filme escolhe não trazer isso. E dá para entender essa escolha, né? Para um espectador contemporâneo, seria mais difícil acompanhar emocionalmente a história de um homem que fala que quer voltar para casa, mas ao mesmo tempo fica com outras mulheres durante anos. Então, os responsáveis pelo filme, o Christopher Nolan, preferiram simplificar essa parte e transformar a Penélope no centro afetivo da jornada, porque assim o objetivo do Odisseu fica muito mais claro, né? E a história ganha uma linha emocional contínua. Essa mudança, então, é algo que aproxima o personagem do público atual e torna o retorno algo mais fácil de compreender, né? O personagem fica mais agradável aos olhos do público, mas também é uma escolha que acaba removendo uma parte da ambiguidade que existe no herói de Homero. Agora, um bom exemplo
exemplo de como o Nolan traduz um elemento literário para a linguagem cinematográfica foi o broche da Atena que o Odisseu entrega a Penélope lá no começo do filme. Caso você tenha visto o filme e não tenha lido o poema, esse broche não existe. Esse broche foi colocado no filme como aquele teste, né, que seria o que a Penélope perguntaria para os homens que chegassem até ela falando que ouviram falar de Odisseu. No poema, quando o Odisseu volta para Ítaca, ele volta vestido de mendigo e a Penélope não acredita imediatamente que aquele homem seja seu marido. Depois da morte dos pretendentes, ela ainda quer testar aquele homem. Então ela manda na frente dele que retirem a cama do casal do quarto. E Odisseu ouve isso e ele reage com indignação, porque ele sabe que isso é impossível, porque ele mesmo construiu a cama ao redor do tronco de uma oliveira. Então, portanto, essa cama faz parte da própria estrutura da casa, não dá para mudar de lugar. E é isso que prova a sua identidade para Penélope, porque só Odisseu saberia disso. Essa cena do poema, ela é bastante importante, que acontece lá no final. Ela é uma cena que tem um peso simbólico, porque a cama está enraizada no solo de Ítaca, assim como o casamento está ligado à casa, à memória e à continuidade da família. A cama é algo que permaneceu imóvel enquanto Odisseu atravessava o mundo e enquanto Penélope enfrentava as pressões dos pretendentes, né, de ter que se casar, de ter que escolher um novo marido. Esse teste também é importante no poema porque é algo que mostra que Penélope é capaz de competir com o seu marido no terreno da inteligência. Ela usa uma informação falsa para provocar uma reação verdadeira, né? Percebe? Eu comentei mais sobre a ligação simbólica entre Odisseu e Penélope em um vídeo aqui no canal, onde eu analiso vários temas da Odisseia e eu recomendo que você assista, caso você queira entender as camadas mais profundas dessa história. Só que toda essa parte do teste em que a Penélope pergunta sobre a cama não existe no filme. O Nolan substitui esse teste pelo broche de Atena, que é um objeto que a Penélope entrega ao Odisseu antes que ele vá embora para Troia, né? Já combina com ele que vai ser algo que só eles dois vão saber, que ele tem que usar sempre e que vai reaparecer lá no momento do reconhecimento no final do filme. Então o broche cumpre a mesma função narrativa do teste da cama, porque ele tem um significado particular que só o casal conhece, mas é algo que funciona de maneira mais direta, de maneira mais visual. Eu particularmente achei que essa foi uma das alterações que foram positivas no filme, porque toda aquela cena da cama exigiria uma explicação muito longa no final do filme, né? Enquanto o broche é algo que é pequeno, que pode ser mostrado desde o começo, que é algo que é um presente que a esposa dá ao marido, que é algo que é até reconhecível no nosso imaginário, né? Que vai desaparecer durante boa parte da narrativa, do roteiro, e vai voltar no final, que vai criar aquela sensação de que o objetivo foi cumprido, né? A gente pode argumentar que houve sim um esvaziamento simbólico, uma perda, porque o broche não carrega todo aquele simbolismo do leito construído ao redor da oliveira e também reduz o duelo intelectual entre Penélope e Odisseu. Mas, ainda assim, eu achei que essa foi uma licença poética bastante defensável. Apesar do Nolan não ter preservado a cena original, a função daquela cena ainda foi preservada e ele ainda transformou uma explicação literária em um motivo visual que o público pode reconhecer mesmo sem conhecer o poema. Além disso, tem a associação clara com a deusa Atena, que é tão presente na história como uma auxiliadora de Odisseu e de Telêmaco, o filho dele. E caso você não saiba, a deusa Atena é tão importante nessa história porque ela é a deusa da inteligência, da sabedoria. E é interessante que Odisseu volte a ser reconhecido em sua casa por meio de um objeto que é ligado à deusa, que representa a qualidade pela qual ele sempre foi reconhecido. Um outro caso em que os responsáveis pelo filme escolheram fazer uma mudança muito clara foi o caso da ilha da Calipso. No poema, Odisseu chega a Ogígia depois de ter perdido todos os seus companheiros. Essa ilha é um lugar lindo, é um lugar paradisíaco, e lá ele conhece a Calipso, que é uma ninfa imortal maravilhosa que se apaixona imediatamente por ele. A Calipso mantém o Odisseu preso na ilha durante 7 anos e ela oferece a ele a imortalidade se ele ficar com ela. Inclusive, se você for ler a Odisseia, a primeira cena em que o Odisseu aparece, ele está sentado à beira-mar, lá na ilha da Calipso, chorando porque ele quer voltar para casa. Então aqui houve uma diferença bem grande na história, na adaptação, talvez a maior de todas. O Nolan decide juntar 2 ilhas em uma só. Na história original,
em um momento anterior, o Odisseu chega com os seus homens na Ilha dos Lotófagos. É uma das primeiras paradas que eles fazem após a Guerra de Troia. Os lotófagos são pessoas que comem o fruto da flor de lótus. Só que esse alimento faz com que eles se esqueçam das suas ambições. Então eles não querem mais voltar para casa depois de comer. Eles querem ficar por ali. Se você ainda não leu a Odisseia e quiser saber mais sobre esse e sobre todos os outros desafios pelos quais o Odisseu e os seus homens passam, né? Os desafios que eles enfrentam. A gente tem um vídeo aqui no canal muito legal, onde a Thaís comenta sobre todos os episódios e vale muito a pena dar uma conferida. O importante de entender sobre esse episódio é o seguinte: a viagem desses guerreiros, gente, de volta para casa, de Troia até Ítaca, é uma viagem muito perigosa, como vocês devem ter percebido se vocês tiverem assistido ao filme. E chegar em casa também, talvez, não seja tão tentador assim para todos aqueles guerreiros. Afinal, já faz mais de 10 anos que aqueles homens saíram dessa ilha de Ítaca. Talvez as suas casas tenham sido destruídas, talvez seus familiares tenham morrido, estejam adoecidos, estejam empobrecidos. Eles nem sabem mais o que eles vão encontrar quando eles finalmente conseguirem retornar, se eles sobreviverem até lá. Então, de repente, eles chegam até uma ilha bem tranquila, onde eles podem comer algo que os deixa como que entorpecidos e elimina completamente a vontade de seguir viagem. Então, para aqueles homens, isso parece uma saída fácil, porque ficar ali naquela ilha significa que eles não vão precisar enfrentar o mar, os monstros, os deuses e a incerteza desse retorno. Seria como escolher uma existência pacífica, tranquila. É um lugar legal de estar. Tá? Só que o Odisseu escolhe não comer esse fruto. Ele percebe o efeito que causa, né? E ele faz essa escolha consciente, porque ele não quer esquecer a sua casa, a sua vontade de voltar e a sua família. E essa decisão diz muito sobre o herói de Homero, porque mostra que a memória de Ítaca é uma das forças que orientam a sua jornada. Então ele vai se desviar, ele vai ficar em alguns lugares por muito tempo, ele vai tomar decisões contraditórias, mas nesse episódio específico, ele é o homem que resiste ao esquecimento e que obriga os seus companheiros a continuar. Ele pega eles à força, mesmo quando eles já desistiram de voltar. E essa resistência ao esquecimento é o combustível do nostos, a nostalgia, que é um dos temas centrais do poema também, e que acabou não aparecendo com tanta força por causa dessa mudança no filme. Lá no filme, o Nolan inverte essa ideia completamente. É o Odisseu quem come o Lótus lá na ilha da Calipso. Então ele esquece Penélope, ele esquece Ítaca, ele esquece o que aconteceu com os seus homens, ele esquece até a própria identidade. Então, quando eu assisti essa cena no filme, né, eu percebi essa mudança muito grande. Eu fiquei até com um misto de sentimentos, porque, por um lado, eu pensei nas pessoas que nunca leram a Odisseia, não sabem que o Odisseu de Homero nunca teria esquecido de Penélope, de Ítaca, de Telêmaco, de Argos, o seu cachorro, do seu pai. Então, doeu um pouquinho ver na tela um Odisseu que teve que passar por isso, que teve que esquecer de tudo isso. Isso me incomodou porque essa resiliência, essa vontade de preservar a memória quando todos os outros conseguem abandonar a memória, é uma das características mais marcantes do Odisseu de Homero. Ao mesmo tempo, essa cena também me pareceu interessante como uma possibilidade criada pela adaptação, né? Eu acho que é interessante porque é como se o Nolan se perguntasse o que aconteceria se o Odisseu, em vez de resistir ao Lótus, também cedesse ao esquecimento. Então é uma oportunidade da gente ver essa possibilidade acontecendo, né? E essa hipótese combina muito com o herói que o filme está construindo, porque esse Odisseu, interpretado pelo Matt Damon, carrega uma culpa muito grande pela Guerra de Troia. Então faz sentido que ele vai querer esquecer, ele vai encontrar no esquecimento uma forma de não precisar enfrentar tudo o que ele fez, tudo que o espera ainda em casa. Então eu entendo que Nolan ele decidiu juntar esses dois episódios, né, dos Lotófagos e de Calipso, e no filme é Calipso quem oferece a Lótus a Odisseu e ele passa a esquecer a Penélope, a sua identidade, Ítaca. Só que também é importante a gente pensar que, além disso mudar algo sobre o Odisseu, essa mudança também transforma a função da Calipso na história. No poema, Calipso é uma divindade, ela é uma força exterior que impede o retorno de Odisseu. Inclusive, entre os
vários obstáculos pelos quais ele passa para conseguir voltar para sua casa, a Calypso é o obstáculo mais desafiador. É o que consegue mantê-lo preso por mais tempo, por 7 anos. Quem assiste ao filme e não leu o poema pode pensar na Calypso como uma personagem positiva, que ajuda Odisseu. Mas no poema ela não é assim, tá? Ela não quer de jeito nenhum que o Odisseu a abandone. E ela só permite que ele vá embora da ilha dela porque tem outro deus que vai até ela, conversa com ela e consegue convencê-la de que já passou da hora do Odisseu voltar para casa. Aí sim que ela deixa o Odisseu construir aquela jangadinha dele para ir pro mar. Então, no filme, nós conhecemos uma Calypso bem diferente, né? Ao invés de uma divindade com vontades próprias, com poder próprio, ela parece, ou para mim, pelo menos, representar uma fragilidade interior do Odisseu. O Nolan também escolhe que no seu filme Odisseu não vai trair a Penélope com a Calypso, com a Circe. E como eu já falei, essa escolha torna realmente a história mais clara, né? Porque a Penélope vai ficar como o centro afetivo do retorno. Tem mais um motivo para ele querer voltar. Mas isso também vai reorganizar os valores do poema, especificamente para aproximá-los de um ideal moderno de casamento, né? Porque o Odisseu homérico, ele ama Penélope e mesmo assim ele ainda tem relações com outras mulheres, e isso não faz com que a gente enxergue ele de uma maneira negativa, tá? Da mesma forma que a gente veria como traição um personagem traindo a esposa dele em um romance moderno. Mas o Odisseu do Christopher Nolan precisa ser reconhecido pelo público como um marido que, apesar das tentações e manipulações, ele permanece fiel à sua esposa. Outra cena pela qual eu estava bem ansiosa para assistir é o episódio das sereias. Eu estava super ansiosa para ver como que elas seriam retratadas e ficou bem misterioso no filme. Mas no poema, é a Circe que avisa Odisseu sobre o perigo das sereias e ela explica que nenhum homem consegue ouvir o canto das sereias e continuar em frente, seguir a viagem vivo, né? Então é aí que o Odisseu decide mandar tapar os ouvidos dos seus companheiros com cera, mas ele pede que eles o amarrem ao mastro do navio e deixem os seus ouvidos livres porque ele quer ouvir o canto das sereias, ele quer experimentar aquilo que ninguém experimentou e continuou vivo. Até aí tudo bem, tudo permanece bem parecido no filme, apesar de que eu senti que esse desejo de se expor voluntariamente à tentação não combinou tanto com o Odisseu de Christopher Nolan, que até aquele momento até parecia ser um homem muito mais sensato, muito mais contido. Acho que no desenvolvimento do personagem no filme não fez sentido essa escolha dele, ele não explicou muito bem, enquanto essa curiosidade é muito natural pro Odisseu de Homero. É algo que você esperaria desse Odisseu aqui. E aí acontecem coisas um pouco diferentes no poema e na adaptação cinematográfica a partir daí. No poema, o canto das sereias, ele é tentador porque elas dizem conhecer tudo o que aconteceu em Troia e tudo o que acontece sobre a Terra. Então, a tentação aqui está ligada à curiosidade, à ambição de alcançar uma forma de conhecimento proibido, meio secreta, e também, de maneira muito importante, ao desejo de ouvir a própria história sendo narrada e preservada. E isso importa porque isso é algo que mostra que Odisseu continua profundamente ligado ao Cleus, a ideia de que os seus feitos na guerra devem ser conhecidos, devem ser lembrados, comemorados, celebrados. Ele não quer só saber os segredos que as sereias conhecem e revelam, ele também quer ouvir sobre a guerra da qual ele participou, ouvir essa guerra sendo transformada em uma narrativa, como se ele pudesse escutar de fora a história que ele ajudou a construir e confirmar o lugar que ele ocupa dentro dessa história. Esse desejo combina muito com o herói homérico, porque Odisseu é um homem que conta histórias sobre si mesmo. A gente fica sabendo de várias coisas que ele aconteceu porque ele tá contando pra alguém. Então, ele é um homem que controla a maneira como ele se apresenta aos outros. Ele se preocupa com a imagem que ele vai deixar pros outros, com a impressão que ele vai causar nas pessoas. Inclusive, muitas dessas histórias podem ser mentiras que ele tá inventando só porque as pessoas acham que ele é demais. O Canto das Sereias, então, oferece a Odisseu, no poema, algo muito difícil de recusar, que é a possibilidade de acessar um conhecimento que nenhum outro homem possui,
e, ao mesmo tempo, de ouvir a sua própria glória sendo cantada. E eu acho isso genial, porque antes de ler a Odisseia, quando eu pensava em Canto das Sereias, eu sabia já que era algo bem tentador, sedutor, irresistível. Mas eu achava que era só porque a voz delas era bonita, né? Eu nunca tinha pensado muito sobre como funcionava esse canto, né? O que ele diria, como seria a música. Mas aqui tem toda essa explicação. Já no filme, isso muda um pouco, né? Nesse caso do filme, as sereias não falam sobre Troia, não falam que elas sabem tudo o que acontece no mundo. Elas dizem a Odisseu que ele não quer realmente voltar para casa. Com essa mudança, o Nolan muda todo o foco da tentação, porque em Homero, as sereias oferecem um conhecimento exterior, ligado à guerra, à fama, às histórias dos homens. No filme, as sereias dizem ter um conhecimento, conhecer uma verdade interior, que o próprio Odisseu não quer admitir. Essa escolha eu achei que fez bastante sentido dentro da versão do personagem que está sendo construída por Nolan. Não faria muito sentido pro Odisseu de Homero. Mas até ali o filme já conseguiu mostrar que Odisseu é capaz de ceder ao esquecimento na ilha da Calypso e também que ele tem várias dúvidas, que ele carrega uma culpa em relação ao retorno dele para casa. Parece que ele acha que ele não merecia estar voltando. Então as sereias passam a verbalizar aquilo que o filme já vinha sugerindo. Talvez voltar para Ítaca não seja um desejo tão simples assim, porque quando ele voltar, ele vai ter que encarar a família dele, a Penélope, o Telêmaco, a sua casa ocupada, e ele vai ter que também encarar o homem em que ele se transformou depois da guerra, né? Enfrentar também as consequências das suas ações na Terra, porque no filme parece que eles interpretam toda aquela ideia que ele teve sobre o cavalo de Troia como uma violação às leis de Zeus. Então, ele meio que sabe que quando ele chegar, ele vai ter que enfrentar tudo isso. Eu achei que essa foi uma mudança interessante, porque essa cena ficou bem impactante, né? Mostra os companheiros de Odisseu sem poder ouvir ao canto. Foi feito todo um efeito sonoro, assim, que você para de ouvir um pouco a parte da remada, assim, no mar. Eles conseguem ver que o Odisseu tá sofrendo, tá gritando. Um dos companheiros não resiste, tira a cera, ouve o canto, se joga ao mar, vai nadando, né? Então ficou bem bonita a cena, os efeitos sonoros deixaram tudo bem emocionante, né? Mas se você conhece bem o poema, você percebe que houve uma mudança ali sim. O Nolan preferiu criar uma conexão entre a tentação das sereias e o conflito psicológico do protagonista. Com isso, ele perde um pouco da ambiguidade do episódio original do poema, mas ele conseguiu encaixar melhor esse episódio das sereias na história que ele está contando sobre um herói de guerra, um homem que diz que quer voltar para casa, apesar de que ele ainda precisa descobrir se ele realmente está preparado para isso. Outra cena que eu acho que todo mundo estava bem ansioso para assistir é a cena do Ciclope Polífemo, que é tão emblemática na Odisseia. Essa cena também mostra com muita clareza a diferença entre os dois Odisseus. No poema, Odisseu e seus homens entram na caverna do Ciclope e lá eles encontram queijo, animais, mantimentos e vamos lembrar que eles estavam com muita fome, fazia muito tempo que eles não comiam. Então, os companheiros de Odisseu sugerem que eles devem roubar o que eles puderem e ir embora, rapidinho, antes que o dono daquele lugar volte. Mas Odisseu decide que eles devem ficar ali porque ele quer conhecer o dono daquele lugar, ele quer receber presentes que, segundo as leis da hospitalidade, da xenia, da lei de Zeus, devem ser oferecidos a um estrangeiro, a um hóspede. Essa decisão de querer ficar lá faz sentido com o Odisseu que a gente conhece no poema até ali, porque é algo que vai revelar curiosidade, orgulho, confiança excessiva na própria capacidade de controlar a situação, que são qualidades que a gente conhece do Odisseu. Além disso, por estarem acostumados a estar entre humanos obedientes às leis de Zeus, Odisseu esperava ser bem recebido como hóspede pelo dono daquele lugar. Então faz sentido, tá? No poema, que eles cheguem nesse lugar estranho e fiquem lá. Agora eu vou contar o que acontece a partir daí no poema, caso você não tenha lido, porque é um tanto diferente do que acontece no filme. Quando o Polífemo retorna para sua casa, que ele estava lá com as ovelhas, ele volta para casa. Ele fecha a casa, que é uma caverna, com uma pedra enorme, e quando ele percebe que tem pessoas lá, ele começa a devorar os homens de Odisseu. Odisseu percebe logo que seria bem difícil conseguir matar aquele monstro, e que mesmo que eles conseguissem matar, seria algo inútil, porque ninguém conseguiria mover a pedra que bloqueava a saída, então eles iam ficar presos lá. Ele sabe que eles não vão ganhar pela força, porque eles são mais fracos do que o monstro. Mas isso não é um problema, porque ele tem a sua astúcia. Então, ele precisa encontrar uma solução que permita que eles ceguem o Ciclope
sem perder a possibilidade de escapar. Aí o que ele faz? Ele oferece vinho ao Polífemo e o Ciclope fica bêbado. Muito importante. Aí o Polífemo pergunta a Odisseu o nome dele, eles têm todo um diálogo que acontece. O Odisseu diz que o seu nome é Ninguém, e quando o Polífemo adormece porque ele estava embriagado, Odisseu pega a lança e perfura o único olho do Ciclope. Aí o Ciclope acorda, começa a gritar desesperadamente. Os outros Ciclopes que habitam ali ouvem os gritos, vão lá, perguntam quem está atacando o Polífemo, e ele responde que ninguém está tentando matar ele. Aí, os outros Ciclopes respondem: se ninguém tá te atacando e você tá machucado, deve ser um castigo dos deuses e a gente não pode fazer nada. E eles vão embora, desistem de ajudar. Depois disso, Odisseu e seus homens escapam, assim como acontece no filme, com o pelo das ovelhas escondidos ali, né? O Polífemo vai passando a mão, acha que tudo ovelha e deixa aí. Por que é importante contar isso? Perceba que esse episódio inteiro é todo construído como uma vitória da inteligência sobre a força. Odisseu não derrota o monstro porque ele é mais forte, e sim porque ele compreende a linguagem, sabe utilizar a linguagem para manipular. Ele prevê o comportamento do seu adversário e, mais importante, ele consegue temporariamente negar a sua própria identidade, se apresentando como ninguém. Aí eles fogem, né? Só que quando eles já estão todos lá seguros, sãos e salvos, lá no navio, acontece algo muito significativo. Odisseu não suporta permanecer anônimo, permanecer desconhecido. Ele não aguenta que o Ciclope não saiba o nome dele. E por que tem isso? Porque, como a gente já viu até aqui, no poema, Odisseu é um homem vaidoso, é um homem apegado à própria glória. Então, ali nessa cena, ele foi genial e ele precisa que conheçam essa genialidade dele, que isso faça parte da sua glória. Então, o que ele faz? Ele grita o seu nome verdadeiro e ele exige que Polífemo conte a todo mundo quem o derrotou. E é essa revelação que permite que o Ciclope reze, peça para o seu pai, o deus Poseidon, por vingança, porque agora ele conhece o nome de Odisseu. E não tem nada disso no filme. Então, eu até gostei dessa cena, tá? Como a cena foi criada, ficou um momento bem de tensão, parecia um filme de terror, tem toda uma estética do grotesco, muito interessante, muito legal. E foi legal que no filme eles julgam o Ciclope pela sua aparência monstruosa e logo eles acham que ele não sabe falar, que ele não tem essa humanidade, que ele não tem linguagem. Mas depois eles ouvem o Ciclope rezando pro seu pai Poseidon, descobrem que ele sabe sim falar e eles ficam bem chocados com isso, com essa informação. Então eu achei bem interessante essa mudança. Eu acho legal quando mudanças no roteiro em relação ao material original conseguem surpreender o espectador, e foi algo que eu senti aí nessa cena. Mas, na minha opinião, algo muito importante ficou faltando, porque a principal demonstração da Metis de Odisseu simplesmente desapareceu da história. Ao invés de revelar o próprio nome pelo seu orgulho, pela sua híbris, no filme o Odisseu ataca novamente o Ciclope com a sua flecha quando ele já estava fugindo. Um dos seus homens até questiona, né? Ele fala: nossa, por que você fez isso? E realmente, assistindo ao filme, eu achei que não tinha motivo para ele fazer aquilo. Eu achei que ficou um movimento que não condiz com o personagem sensato que estava sendo construído até ali. E isso muda também o sentido moral da cena. Em Homero, o problema é o desejo heróico de reconhecimento. Odisseu precisa anunciar quem ele é, porque uma vitória sem nome não produz glória. E a glória é seu grande objetivo. No filme, o problema já não é esse. O problema parece ser a incapacidade de interromper a violência. Agora eu comecei a ser violento, não consigo mais parar. Ele tem a oportunidade de demonstrar misericórdia, mas ao invés disso, ele decide ferir novamente o adversário dele, que já estava gravemente ferido. Então, eu acredito que esse é um dos momentos em que a adaptação perdeu um elemento essencial do herói homérico. É um momento em que a gente vê que a mesma sequência pode ser um acerto cinematográfico. Tenho certeza que essa cena vai ficar na mente de todo mundo que assistir depois por algum tempo. E ao mesmo tempo é uma cena que é uma simplificação literária. É uma cena muito forte, mas foi uma escolha que apagou justamente a explicação de por que Odisseu era um herói diferente de Aquiles, um herói diferente de qualquer outro guerreiro que é fisicamente poderoso. Depois de comparar todas essas escolhas, eu acho que dá pra gente levantar uma possibilidade sobre o que o Nolan estava tentando fazer com esse filme. Em vários momentos, parece que ele não quer simplesmente recontar a Odisseia. Parece que ele quer apresentar uma versão que estaria por trás da narrativa heróica que chegou até nós.
como se o poema de Homero fosse a canção que é construída posteriormente pelos bardos, enquanto o filme está procurando mostrar a experiência real vivida pelos homens que participaram daqueles acontecimentos. Como que eu cheguei nessa hipótese? Eu acho que essa ideia aparece de forma bastante clara quando o Menelau pergunta ao Telêmaco se ele conhece a história do cavalo de Troia. Aí a resposta é que todo mundo já conhece, porque aquela história já se tornou uma das histórias mais famosas daquele mundo, né? Mas aí no filme o Menelau pergunta se ele conhece a história por dentro, ou seja, se ele conhece a versão daqueles que realmente estavam dentro do cavalo, que participaram do plano, que viveram o medo, o desconforto, a violência daquela noite. Essa pergunta, eu acho que ela sugere que tem uma diferença entre conhecer a narrativa que passou a ser cantada, repetida, e conhecer a experiência humana concreta escondida atrás daquela narrativa. Outra cena que me deu essa mesma impressão aconteceu logo no início do filme, quando o bardo tá lá cantando sobre a glória de Odisseu, pedindo pra musa cantar a história desse homem, e a Penélope diz que ela não quer uma canção sobre Odisseu, ela quer o próprio Odisseu. Essa fala pode funcionar como uma espécie de apresentação da proposta do filme. É como se a canção, o poema épico, fosse uma narrativa que apresenta o herói transformado em fama, em aventura, em memória coletiva. E Penélope quer o homem que existia antes dele virar um personagem, com todas as suas falhas, as consequências das escolhas que ele fez. Então é como se o Nolan tivesse nos dizendo que ele não quer nos apresentar novamente o Odisseu que é celebrado pelos cantos, que o que ele quer é tentar retirar essa camada de idealização e encontrar uma figura mais humana por trás dela. E isso ajuda a explicar por que o Odisseu do filme demonstra tanta culpa e se distancia tanto da sua própria reputação. O bardo pode cantar a sua inteligência, a sua coragem, a vitória em Troia, mas o homem que viveu aquela história se lembra das pessoas mortas, se lembra da cidade destruída, se lembra das decisões que ele precisou tomar. É como se ele quisesse nos levar a uma reflexão. Será que essas canções, esses poemas cantados sobre os heróis da guerra, não estão glamourizando situações que, na verdade, eles viveram como algo horrível? O Nolan parece interessado nessa diferença entre a história heróica que uma sociedade preserva e a memória pessoal daqueles que precisam conviver com o que aconteceu. Uma cena que foi uma das minhas favoritas e que também me ajudou a pensar em como o Nolan criou o seu Odisseu foi a cena em que o Odisseu e seus homens vão ao mundo dos mortos, ao Hades. Em Homero, no poema épico, o Odisseu vai até lá para consultar o adivinho Tiresias e descobrir ali o que ele tem que fazer para conseguir voltar para sua casa. Durante essa visita do mundo dos mortos, ele encontra várias pessoas ligadas ao seu passado, à guerra e à sua própria família. E tem 2 encontros no poema que não acontecem no filme. Um deles é a mãe de Odisseu, Anticleia, que ele nem sabia que tinha morrido. Ela conta pra ele que ela morreu de tristeza durante a sua ausência. O Odisseu tenta abraçá-la várias vezes, mas os seus braços atravessam, a sombra. Esse encontro é importante porque ele faz com que o Odisseu encare o preço que ele pagou por ter ido à guerra e pela sua glória. Então, enquanto ele estava lá conquistando a glória em Troia, a vida continuava em Ítaca. As pessoas continuavam vivendo, continuavam envelhecendo, as pessoas morreram sem a sua presença. Então aí ele começa a refletir sobre o preço que ele paga. Ele também encontra Aquiles. E apesar de não aparecer no filme, esse encontro é muito importante para o herói de Homero. Aquiles representa o ideal máximo de glória e excelência enquanto guerreiro. Ele morre pelo perpetuamento do seu nome, pela eternidade da sua glória. E esse é um destino que o Odisseu, do poema, chega a contemplar. Ele também quer ser um grande guerreiro glorioso. Só que, lá no Hades, ele encontra o Aquiles, e o Aquiles revela ao Odisseu que ele preferia ser o trabalhador mais humilde entre os vivos do que governar sobre todos os mortos. Essa fala questiona o ideal heróico que dominava a guerra de Troia e é algo que obriga Odisseu a reconsiderar o valor da glória quando comparado à própria vida. Olha que importante isso é para a construção, para o desenvolvimento do personagem. É um encontro extremamente importante. Mas eu entendo que realmente talvez não é algo que precisava ter no filme, porque o Odisseu do Christopher Nolan não parece ser um homem apegado à sua glória. Ele, na verdade, parece bem arrependido de ter participado dessa guerra, né? Então, retirando esse diálogo com Aquiles,
o filme perde algo importante, que é uma comparação direta entre dois modelos de herói. O conflito desenvolvido no filme acaba sendo o conflito da culpa de Odisseu e da sua relação com a violência. Então, se no filme ele não encontra essas duas pessoas no Hades, quem que ele encontra no Hades, no mundo dos mortos? O Simão, que é o jovem guerreiro que o Odisseu prometeu proteger e acabou traindo, né? Ele mente pro Simão e sacrifica a vida dele para eles conseguirem entrar em Troia. Ele claramente se arrepende de ter enganado o Simão quando ele já tá lá no Hades, e ele até vinga sua morte lá no final do filme, que é algo que faz muito sentido pro personagem criado por Nolan, mas nada disso acontece no poema. O Simão nem existe aqui nesse livro, tá? Esse personagem foi aparecer só na versão contada por Virgílio na Eneida, muitos séculos depois. Então, o que aconteceu foi que Nolan esvaziou totalmente a ideia de que o cavalo de Troia foi uma vitória genial e gloriosa. O que a gente vê no filme não é um herói astucioso que se orgulha da sua inteligência. O que a gente vê é um líder consumido pela vergonha, assombrado pelo sangue inocente que ele derramou. Esse encontro com o Simão, para mim, foi a prova final de que o Nolan substitui o orgulho pela glória heróica pela culpa de um sobrevivente de guerra. O problema é que, quando ele tenta apresentar pra gente esse suposto Odisseu mais humano, mais próximo de uma experiência real, o filme, ao mesmo tempo, não tá tentando recuperar necessariamente a mentalidade de um homem do mundo homérico. O Nolan retira parte da idealização épica e ele coloca no lugar disso uma psicologia quase totalmente contemporânea. Os personagens do filme refletem sobre culpa, sobre responsabilidade, sobre misericórdia, sobre violência, de uma maneira que faz muito sentido pra gente, pro público atual, mas que não corresponde por completo ao universo religioso e moral do poema, porque não é algo que parece que um guerreiro do mundo grego da Era de Bronze pensaria e sentiria. E isso também é algo que pode atrapalhar o público, porque é algo que não combina, sabe? Em Homero também, os deuses não aparecem como símbolos da consciência dos personagens, como parece que eles são no filme. No poema, os deuses são presenças reais, que discutem, que escolhem protegidos, que criam obstáculos e que alteram diretamente o destino dos seres humanos. Então, no poema, a deusa Atena vai orientar Odisseu, ela intervém no retorno dele, ela participa da restauração da ordem em Ítaca. Poseidon não é só um mar tempestuoso, ele é um deus que está ofendido, que decide perseguir o herói por anos. Os personagens vivem em um mundo onde a ação divina faz parte da realidade deles e onde uma decisão humana pode ao mesmo tempo ser compreendida como uma escolha pessoal ou uma consequência do destino, algo que foi vontade dos deuses. No filme, essa dimensão é muito mais contida. Atena é a única divindade que aparece de forma recorrente, mas a presença dela parece ser muito mais uma imagem criada pela mente do Odisseu, como se ela fosse a personificação da consciência dele, a personificação da culpa que ele carrega, né? Principalmente quando, spoiler, lá no final do filme a gente descobre que o rosto que ela estava usando era o rosto de uma mulher morta durante a invasão de Troia. Então, no filme, a Atena não parece ser uma deusa poderosa que tem vontades próprias, que decidiu ajudar o seu favorito, né? No filme, ela funciona como a lembrança humana da violência que o Odisseu tá tentando durante o filme assimilar e aceitar que ele cometeu. Então, enquanto no poema o Odisseu ele é guiado durante o poema todo pela Atena, pela deusa da inteligência. Então, ele é guiado na sua jornada pela inteligência. No filme, ela não exatamente guia ele, parece que ela tá mais aconselhando ele, né? Mas é como se no filme o Odisseu fosse guiado pela culpa, que é o que a Atena do filme parece representar. Então, um é guiado pela inteligência, o outro é guiado pela culpa. E essa escolha combina com o objetivo do Christopher Nolan, que eu acho que foi o objetivo dele, de mostrar um homem atormentado pelas consequências da guerra. Mas também é algo que deixa bem claro pra gente que esse realismo do Nolan é bem seletivo, porque por um lado parece que ele tá tentando remover a camada gloriosa dessa canção épica, mas no lugar disso ele coloca uma consciência totalmente moderna, marcada por valores que foram desenvolvidos muito depois de Homero, né, e que incluem essa preocupação maior com a culpa individual, com a humanidade do inimigo, com a obrigação de demonstrar misericórdia, que é algo que provavelmente não faz muito sentido em termos da realidade da
mentalidade de um guerreiro grego da Era de Bronze. Claro, não dá pra falar que um guerreiro daquele período seria incapaz de sentir remorso, de sentir compaixão, de sentir sofrimento diante da morte, mas mesmo assim, essas categorias morais usadas pelo filme pertencem claramente a uma sensibilidade posterior, influenciada pela maneira moderna e pós-cristã de pensar consciência, responsabilidade, violência, guerra, o valor individual de cada vida. Então, eu acho que existe uma contradição interessante na proposta do Nolan. O filme parece querer atravessar a canção épica, mostrar o homem por trás do herói, mas esse homem não é necessariamente mais próximo do Odisseu histórico, ele é mais próximo de nós, do público de hoje. Então, o Nolan retira do personagem parte da moral heróica do Homero e coloca em seu lugar uma interioridade contemporânea, na qual a grande pergunta não é mais como conquistar glória, como voltar para casa, e sim como continuar vivendo depois de reconhecer o sofrimento que as suas próprias ações causaram. Então eu acho que essa adaptação funciona melhor quando ela é entendida como uma outra versão possível da história e quando a gente entende que Homero e Nolan organizam a mesma história a partir de valores diferentes. O Homero está procurando compreender Odisseu dentro do mundo dos heróis, dos deuses, da glória, do retorno, enquanto Nolan está usando a mesma viagem para pensar em temas como culpa, memória de guerra, dificuldade de recuperar a própria humanidade. O Odisseu de Nolan pode ser menos fiel à mentalidade homérica, mas eu senti que essa diferença, essa distância, parece fazer parte da proposta do filme, né? Ele não queria mostrar novamente, totalmente fiel à canção sobre o grande herói que enganou Troia e venceu monstros. Parece que ele queria muito mais imaginar o que aconteceria se esse herói escutasse a própria canção e já não conseguisse reconhecer nessa canção o homem que ele acreditava ter sido. Como se ele fosse muito mais um herói de um romance realista do que um herói épico. Antes de terminar, eu queria deixar uma opinião mais geral sobre o filme, a minha opinião, né? Como leitora da Odisseia, uma das coisas que mais me deixou feliz foi quando eu percebi que essa adaptação já tem provocado um novo interesse pela obra de Homero, né? Então, esse livro, esse poema voltou a aparecer entre os livros mais vendidos. Muita gente começou a procurar diferentes traduções e pessoas que talvez nunca tivessem pensado em ler literatura grega antiga passaram a se interessar por essa história. Então, para mim, isso já é algo muito positivo, né? Porque significa que esse filme conseguiu abrir uma porta para uma obra que continua sendo fundamental e que ainda tem muito a oferecer aos leitores de hoje. Ao mesmo tempo, assim como outros fãs do épico, eu também fiquei um pouco decepcionada com algumas das escolhas que foram feitas pelos responsáveis criativos do filme. O figurino poderia ter sido um pouco mais coerente, alguns diálogos que eu acho que poderiam ter sido mais bem desenvolvidos, algumas cenas que me pareceram apressadas, muito cortadas, né? Certos cortes acabaram diminuindo a importância de personagens, de episódios que no poema têm um peso muito maior, e isso me incomodou principalmente nas partes dedicadas ao Telêmaco, porque a jornada do Telêmaco de amadurecimento, né, dele, de um jovem que vai ser rei algum dia, é uma das linhas mais importantes da obra original. Essa é a história de Odisseu e também a história de Telêmaco, e eu achei que perdeu bastante espaço na tela. Mas pensando no filme como uma obra de arte isolada, não apenas como uma adaptação de Homero, eu diria que no geral foi um bom entretenimento. Tem algumas cenas muito emocionantes, surpreendentes. Eu gostei bastante da representação do Agamenon, a cena da Circe eu também achei que ficou sensacional. A trilha sonora eu achei que contribuiu bastante para a grandiosidade dessa narrativa. No geral, eu acho que quem gosta dos filmes do Christopher Nolan vai gostar desse também. Algumas das decisões me incomodaram, mas pelo que eu pude perceber, também incomodaram muitos outros espectadores fãs da obra épica, mas isso não apaga o fato de que esse é um filme interessante, visualmente marcante. A gente também tem que ser realista e pensar que ele tinha 3 horas, né, para contar algo muito longo. Então, eu acho que esse é um filme que merece ser visto. Cada pessoa tire as suas próprias conclusões, né? E que a gente possa torcer para que as pessoas saiam do cinema com vontade de ler Homero, de comparar as duas versões e de perceber como que uma história tão antiga ainda consegue gerar interpretações, gerar debates e novas leituras. Daria pra gente comentar aqui sobre vários outros aspectos desse filme, mas agora eu quero saber a sua opinião. Se você já assistiu ao filme, me conta aqui embaixo nos comentários quais foram as suas cenas favoritas, quais mudanças você acha que o Nolan não deveria ter feito, talvez. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Boa leitura e até o próximo vídeo.